Então, já acordei meu filho, continuando então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, no primeiro dia, que corresponde ao domingo, foram criados os anjos, sendo-lhes apresentadas as leis e preceitos que deviam obedecer. Os maus desobedeceram, transgredindo os mandatos do Senhor, por divina disposição de sua providência, sucederam todas as coisas que acima foram ditas, até o segundo dia pela manhã, da criação, correspondente à segunda-feira, na qual Lúcifer e seu exército foram precipitados no inferno. A esta duração de tempo corresponderam aquelas mórulas da criação dos anjos, seus atos, combates, quedas dos maus e glorificação dos bons. Tudo isso no primeiro dia da criação aconteceu isso, tá? Por isso que demorou muitos anos, milhões e milhões de anos, que eles falam que a Terra existe. Então, por causa disso, né? Toda a vida dos dinossauros, aquelas coisas lá, são répteis, né? Os dinossauros, eles são demônios, não é? Dragões, tal, não parecem dragões, não parecem répteis. Então, representa esse tempo dos anjos, entendeu? Gigantes, né? Os gigantes, eles não são chamados de gigantes, os demônios não são, os anjos não são chamados de gigantes pela história história pagã. Então, os dinossauros. Então, é o tempo que eles viveram, né? Vamos dizer assim, vamos pensar que são eles, entendeu? Naquele momento. Né? Então, milhões de anos. Então, então os dinossauros são a representação praticamente desse tempo em que os anjos que viveram nesse período e tal. Então, é difícil falar que são, por causa que não tinha sido criado o resto do mundo, né? Então é complexo, vocês estão entendendo? Aqui ela fala que as coisas se sucederam depois, né? No segundo dia pela manhã, foi depois que eles já estavam aqui. Eles já estavam aqui na Terra. Entendeu? Foram precipitados do céu. O céu não é considerado paraíso? Não é o paraíso lá onde Adão e Eva estavam? O céu é o lugar onde eles estavam com Deus, convivendo em Deus, entendeu? Enquanto Deus estava com eles. Então, assim, é delicado falar que o céu é outro lugar onde eles estavam e eles caíram desse lugar. Não, é a mesma coisa vamos pensar assim, que o céu era um paraíso, é um estado em que eles estavam e que eles saíram desse estado, entendeu? Mas que tudo aconteceu nesse mundo mesmo, porque eles estão aqui com a gente, não estão? Os demônios não estão aqui? Então, aí onde está Deus então, Aline? Deus está em algum lugar que não foi revelado, que é um paraíso onde ele estava com Adão e Eva. É um lugar espiritual, invisível, é uma outra dimensão. Entendeu? É uma outra dimensão. Aí se a gente for olhar nessa parte de metafísica, a gente vai saber, Deus está numa outra dimensão espiritual, ele está nesse momento aqui mesmo, ele está em você, ele está na água, ele está na chuva, ele está em todo lugar, se movendo, porque é um estado de presença constante. Os demônios saíram dessa dimensão. Fechou-se a porta desse lugar lindo, maravilhoso, que eles tinham acesso, através de um portal, eles tinham acesso a esse lugar. Essa porta foi fechada, colocado, né, chaves para eles não poderem entrar mais. Eles não têm acesso mais, eles moram aqui com a gente, nesse mundo material. Para eles, é um castigo horrível. Mas eles aproveitam desse castigo para poder fazer o mal. Porque eles só sabem fazer o mal. E aí, a gente está nessa circunstância. Deus permitiu? Permitiu. Deus usa deles? Usa deles. Nessa escola onde a gente está, eles são tipo, vamos dizer assim, parasitas. Que se transformam em professores para o homem. Professores parasitas. Eles estão se encarnando, eles estão aparecendo. Vocês estão vendo esses professores que ensinam o poliamor? Então, são pessoas humanas que ensinam o poliamor nas escolas, não tem? Não tem professor humano que está ensinando para as crianças a ideologia de gênero? Então, são demônios. São demônios. Pessoas assim que têm consciência que estão indo fora da natureza,
criada, enganados pelos demônios, utilizando seus poderes, mas são obstinados nisso, por puro conhecimento, sabem que isso vai contra todas as regras naturais de ensinar uma criança a querer fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo, ensinando uma criança o poliamor. Então, os demônios, eles desceram nos homens. Os homens agora são como se fossem professores parasitas. Estão ensinando para os seus filhos nas escolas coisas do mal, que vão trazer infelicidade, transgressão das leis naturais, vão trazer desordem na mente infantil. São demônios, professores, ensinando esse tipo de coisa nas escolas. Aline, se você vai ter que, eles vão perseguir você, porque você está falando isso. Não, eu estou falando que não é todos os professores, tem professores que são bons, quando eles seguem a ordem natural das coisas, o conhecimento iluminado, ordenado de Deus, de ensinar as coisas como elas devem ser dentro da ordem natural das coisas, homem e mulher. O professor que na escola ele ensina tudo certinho, ele é um ótimo professor, ele tem fé em Deus, ele ensina a pessoa, né, a entender as coisas da terra como se fosse tudo certinho, né, tudo Deus que fez. Se não fala de Deus, pelo menos ensina a ordem natural das coisas. Você é mulher, você é homem. Você tem o órgão sexual masculino, você tem o órgão sexual feminino. Então, esse professor é bom, porque ele está ensinando as coisas nua e crua como elas são. Agora, se ele pega uma ideologia e quer ensinar uma ideologia que transgride a naturalidade das coisas, aí o negócio pegou. Claramente, ele está distorcendo o conhecimento que deveria ser ensinado certo e está sendo ensinado errado, distorcido. Então, ele não é uma pessoa boa. Entendeu? Então, os bichos estão na Terra e estão dominando. Nesse tempo, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Sempre teve esses professores demônios. Mas hoje tem mais do que nunca. Eles estão lícitos, eles estão sendo pagos pelo governo para ensinar os nossos filhos. Entendeu? Antes eles eram clandestinos. Agora não, eles estão sendo pagos pelo governo para ensinar os nossos filhos a transgredir a ordem natural das coisas, falando que isso é bom para e falam que isso é bom para a ordem natural das coisas. Que o ser humano querendo fazer o que quiser, o seu corpo do jeito que quiser, isso é bom. Eles falam, eles acreditam na mentira que foi ensinada para eles, né? Ideologias que são todas demoníacas. Então, a história é longa, se a gente for falar de demônio. A esta duração de tempo corresponderam aquelas mórulas da criação dos anjos, seus atos, combates, quedas dos maus e glorificação dos bons. No momento em que Lúcifer e seus sequazes inauguraram o inferno, reuniram-se todos para fazer uma reunião, que chama Conciliábulo, que durou até a quinta-feira pela manhã. Neste tempo, empregou Lúcifer toda a sua diabólica sabedoria e malícia em estudar e decidir com os demônios o modo para mais ofender a Deus, em vingança do castigo que lhes havia imposto. Né? Querem se vingar de Deus. A última conclusão a que chegaram, pelo que sabiam do amor que ele teria pelos homens, pelo que eles sabiam do amor que ele teria pelos homens, foi que a maior vingança e ofensa a Deus seria impedir nas criaturas humanas os efeitos desse amor. Muito importante isso, né? E é o que eu fiz a catequese de ontem, né? Define a catequese que eu fiz ontem, o vídeo da catequese que eu fiz ontem define isso aqui, né? Como que com a mentira, a Eva e Adão duvidaram do amor de Deus e não puderam mais progredir, né? Para tanto, enganariam, convenceriam e forçariam o homem, quanto possível, a perderem a amizade e a graça de Deus. Então, é só isso que eles podem fazer. Enganar, convencer com mentiras e forçar. É só isso que eles sabem fazer. Roubar a verdade, matar e destruir, né? Fazendo os homens ingratos e rebeldes à vontade divina. Tá vendo? Fazendo os homens ingratos e rebeldes à vontade divina. Né? Confirmando a catequese que eu dei ontem. Lúcifer vinga-se de Deus nas criaturas humanas. Nisto, dizia Lúcifer, temos que trabalhar, empregando todo o nosso trabalho, né, nossa força, atenção e ciência,
Tá vendo? A força deles, porque eles estão gastando energia. Não é fácil. Eles estão gastando toda a energia que eles têm. Todo o tempo que eles têm nisso. Então, a força deles. A atenção nisso também. Eles não fazem outra coisa a não ser isso. E a ciência, né, o conhecimento que eles receberam de Deus, que foi dom de Deus, e Deus não pode tirar deles, né? Então eles usam isso para o mal. Mas Deus usa tudo que o demônio faz para se tornar uma escola para nós. Uma escola não, um obstáculo para a gente pular. Com a nossa sabedoria muito maior do que a do demônio, com a nossa ciência muito maior do que o demônio, com a nossa esperança, com a nossa fé, nossas virtudes, que são muito mais valiosas do que os vícios, né? São tudo mais poderoso do que tudo. E a gente pode pular tudo isso e ir para Deus. É uma forma da gente pular e provar para Deus, apesar do demônio, de uma vírgula, eu te amo. Apesar de, eu te amo. Isso é para a glória nossa. Não é nem para a glória de Deus. Para Deus vai glorificar muito mais. Vai glorificar Deus muito mais, numa dose muito grande. Por causa dele estar sendo honrado pelos seus filhos que foram criados. Mas ele permitiu essa vírgula, que é o demônio, para a nossa glória. Porque Deus, ele não quer que você vá para o céu depois e você não tenha nenhum mérito. Você não tenha nada para olhar para trás e falar, eu não fiz nada por ti. É muito ruim. Nossa, gente, já pensou você ir para o céu e você falar para Deus, eu não tenho nada para te dar, só o Senhor que me deu. É muito ruim. É muito ruim. É horrível. Deus, ele não quer isso. Ele quer que a gente chegue lá no céu e a gente tenha dado alguma coisa para ele. A gente tenha feito alguma coisa por ele. Pulado uma vírgula. Isso vai fazer uma diferença tão grande porque a gente é pequeno. E essa vírgula é muito grande aos nossos olhos. Ela é grande aos nossos olhos pequenos, mas aos olhos de Deus não nada. Ele usa essa vírgula para poder fazer o bem para nós. Então, essa vírgula que você está pulando, que se chama demônio, todo trabalho demoníaco, toda mentira demoníaca, todo reino demoníaco, isso é uma vírgula que você simplesmente pula para ir para o fim, para ir para o ponto final. E aí, quando você chega no ponto final, você fala, uau, pulei a vírgula, Jesus, pulei Deus, ó meu Pai, eu pulei a vírgula, que legal, eu consegui pular a vírgula. Deus vai ficar tão feliz com você. Tão feliz, porque você está feliz. E essa alegria sua, nossa, vai durar toda a eternidade. Ai, eu tô aqui no céu. Ai, eu tô aqui no céu e eu ajudei Deus. Eu ajudei. Eu fiz alguma coisa, eu não fui idiota, eu não fui burro. Ai, que legal. Vocês estão entendendo? Vai ter gente lá no céu que não vai ter essa alegria que você tem. Não vai ter, mas vai estar no céu. Aline, sério? Vai ter. Vai ter pessoas que não vai ter essa alegria. Mas Jesus ama elas do mesmo jeito. Mas elas são tão boas. Porque são filhas de Deus. Elas estão felizes. Porque elas foram acolhidas por Deus e perdoadas. Elas venceram de uma forma rápida a vírgula, né? Elas venceram um pouco, alguma coisa elas venceram, mas elas não fizeram nada para ajudar Deus. Nada. Então elas chegam lá e elas ficam se sentindo muito tristes, porque faltou elas amarem a Deus aqui na terra. E ele merecia. Elas vão saber que ele merece. E elas não vão ter feito nada para amá-lo. Nada. Elas pecaram a vida inteira delas. E aí foi no último momento ali, por algum momento, graças a Deus, por uma misericórdia muito grande de Deus, por uma intervenção, por uma intercessão de Nossa Senhora, intercessão sua, por um parente seu, ela vai ser salva. Bico do corvo. Ela vai ser pescada, né, por um milagre de Deus. E ela vai para lá, chega lá e não tem nada para oferecer para Deus. Mas Aline, e aí, como que faz com essas pessoas? Pois é. Essas pessoas, elas precisam da vida na divina vontade sua. Elas precisam de você. Porque
Deus, ele é tão bom que ele criou o dom da divina vontade. Ele criou a vida na divina vontade. E essa vida na divina vontade, ela tem um poder muito grande de você representar essas pessoas. Delas poder orar e interceder por você. E o que elas estão fazendo lá no céu é por você, para você existir. Então, se você existir, é como se elas estivessem ofertando as lágrimas delas por elas não ter conseguido, né, dar para Deus isso. Né, toda a situação elas ficam no purgatório muito tempo, justamente por causa desse sentimento de dor que elas sentem. Eu chorei porque elas são pessoas que ficam muito tempo no purgatório, só aprendendo a amar a Deus. Então elas sentem muita tristeza mesmo, e difícil sair do purgatório. Custa para elas saírem do purgatório. E aí elas só saem do purgatório porque elas têm uma esperança, que é a divina vontade. E aí elas oram no purgatório e oram depois durante toda a eternidade para você que está na Terra. Porque você que está na Terra representa ela lá no céu. E aí o que você faz representa ela no purgatório também. Aquilo que você faz para Deus, você ama em nome dela. O Filho da divina vontade que existir na Terra, ele vai suprir esse sentimento dessas pessoas que estão no céu e que não amaram a Deus. Esse é o poder maior do dom da divina vontade numa pessoa que vive na divina vontade. É que ela vai representar milhões de almas. Cada filho da divina vontade vai representar milhões de almas que não conseguiram dar a Deus esse amor. Porque essa pessoa vai acabar com o reino de Satanás na Terra. Essas pessoas, os filhos da divina vontade, eles vão viver e não vão cair na mentira. Vão viver plenamente o sonho de Deus que ele planejou desde o princípio. E nunca vão se deixar contaminar pela dúvida. E essas pessoas vão causar a glória de Deus no mais alto grau. A glória no mais alto grau. E nessa glória no mais alto grau vai fazer com que essas pessoas que não puderam amar a Deus em vida sejam representadas. E elas vão sentir como se elas tivessem nascido em nós. Como se nós estivéssemos vivendo a vida delas. Entendeu? E aí vai suprir o buraco que elas sentem dentro do coração de não ter dado para Deus aqui na Terra o melhor que Deus merecia. Por isso que eu chorei. Porque é um sentimento de Deus, né? Muito grande na necessidade dos filhos da divina vontade que essas almas têm. É muito grande. É por elas que Deus fez o reino da divina vontade acontecer. Né? Pensando nessas almas. Então Deus é muito perfeito. Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz, ele completa. Né? Ele conclui. Então nós somos essa realidade, né? De podermos concluir o projeto de Deus em nós por causa dessas almas. Por amor a essas almas do passado, presente e futuro. Né? Todas as que vão passar por essa educação de Deus. E muitas delas não conseguiram, foram enganadas, né? Se sentiram enganadas. Isso é muito ruim. Esse sentimento de você ir para o céu por uma misericórdia muito grande, né? Por uma intercessão muito grande de outras almas, e elas não ter sido merecedoras, entre aspas. Isso é muito dolorido. Então Deus não gosta que ninguém se sinta indigno de estar no céu. Então ele permite toda uma realidade onde essas almas elas, né, nos ajudam. Elas que nos ajudam, elas que nos mantêm, por causa delas que nós estamos aqui, conhecendo o reino da divina vontade, por causa delas que a Luísa existiu, né? Por causa delas, tudo. Para poder dar a glória a essas pessoas. A glória a Deus, a Jesus como ser humano, que conquistou tudo isso para elas. E por amor a Ele, por tudo que Ele fez para que essas almas fossem para o céu, e por elas que mereceram isso, entre aspas, conseguiram essa graça de irem para o céu, mas que não fizeram nada para isso, né? Não fizeram nada. Não beijaram uma chaga de Jesus, nada, né? Fizeram isso no purgatório, claro. No purgatório elas fizeram. O purgatório resolveu boa parte desse sentimento delas. Mas custa para uma alma sair do purgatório, gente. Custa, porque é a alma que tem que se sentir pronta para sair do purgatório. Não é Deus quem... agora você pode sair do purgatório. Não, é a própria alma que ela mesma precisa desse tempo. E aí Deus define um tempo para ela. Ela às vezes, né? Ela às vezes
ela fica louca para sair dali. Mas só que quem está mantendo mesmo ela ali é ela mesma. E ela não aceita que as orações dela tenham poder. Tem que ser alguém que interceda por elas. Então é tudo uma ordem de amor, de respeito, de liberdade, sempre. Aquela alma só sai dali se ela se sentir perdoada por Deus, assim, e perdoada pelas pessoas que ela machucou aqui na Terra, porque ela fez muito mal na Terra enquanto ela estava viva. Então ela precisa ser perdoada pelos entes queridos. É muitos sentimentos que estão dentro daquela pessoa que precisam se encaixar. Entendeu? A vontade humana dela ainda existe lá no purgatório. E ela precisa se encaixar, ela precisa se sentir encaixada nesse plano de Deus. Ela precisa entender tudo, demora para entender. Então precisa ficar no purgatório por muito tempo para entender. Todo esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, elas têm lá no purgatório. Entendeu? Não tiveram aqui. Então, o purgatório é um lugar maravilhoso. É um lugar muito bom. Mas, ao mesmo tempo, um lugar muito triste. Muito triste. Né? Então, pode falar isso. Então, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre isso. É muita coisa, é muita revelação, né? Se tiver dúvida, eu estou à disposição, porque surge muita dúvida nessas aulas, né? Vamos lá. Arrastaremos as criaturas humanas para o nosso ditame e vontade, a fim de perdê-las. Perseguiremos esta geração de homens e os privaremos do prêmio que lhes está prometido. Né? Procuraremos com toda a nossa vigilância que não cheguem a ver a face de Deus. Visão a nós também injustamente negada. Tá vendo? Hei de obter contra eles grandes triunfos e tudo destruirei e submeterei à minha vontade. Que idiota. Semearei novas seitas, erros e leis, em tudo contrárias às do Altíssimo. Suscitarei entre esses homens profetas e chefes que propaguem as minhas doutrinas do mal. Né? Esses professores do mal que eu disse para vocês. Que eu semearei finalmente para vingar-me do seu Criador, metê-los-ei comigo neste profundo tormento. Né? De viver, né, nessa escuridão. Na escuridão total. Afligirei os pobres, oprimirei os aflitos, perseguirei os fatigados, semearei discórdias, causarei guerras, instigarei os povos uns contra os outros, formarei soberbos e arrogantes, espalharei a lei do pecado, e quando por ela me hajam obedecido, sepultá-los-ei neste fogo eterno, sendo os lugares de maiores tormentos para aqueles que comigo mais se parecerem. Aqueles que comigo mais se parecerem. Os maiores tormentos vai ser para aqueles que mais se parecerem com o demônio. Este será o meu reino e a recompensa que darei aos meus servos. Tá vendo? Ele quer imitar Deus. Mas só que ele não pode dar felicidade. Então a tristeza dele, ele compartilha. Né? A maldade dele, ele compartilha. Né? A maldição dele, ele compartilha. É isso que ele pode fazer. Pretende vencer Cristo e Maria. Ao verbo manado farei guerra, ainda que seja Deus, pois também será homem de natureza inferior a mim. Elevarei meu trono e dignidade acima da sua. Vencê-lo-ei e o derrubarei com meu poder e astúcia. Né? Então ele acha que consegue fazer isso e Deus, de uma certa forma, dá corda para ele se enforcar. É só corda que Deus permite para ele se enforcar. Deus permite a vírgula. Né? Mas é tudo para humilhação do próprio demônio, porque no fim, Deus vai ter vencido. A maioria dos seres humanos vai estar do lado de Deus e vão ser vitoriosos. Todos felizes, de verdade. Principalmente porque pularam a vírgula ou pisaram em cima da cabeça da vírgula. É uma vírgula, né? Até um demônio, né? É meio um verminho, né? A vírgula não parece um verminho, uma cobrinha? A mulher que há de ser sua mãe perecerá em minhas mãos, que representa para o meu poder grandeza uma só mulher. Vós, demônios, que fostes ofendidos como eu, segui-me nesta vingança, assim como o fizestes na desobediência. Fingi que amais aos homens para perdê-los. Olha só. As mulheres demônios, tá vendo? Servi-os para destruí-los e enganá-los. Ajudai-os com o fim de pervertê-los e trazê-los aos meus infernos. Então tem muita mulher demônio. Muita. Muita mulher demônio. Acho que é o que mais teve foi mulher demônio, né, na Terra. E ainda tem. Não há língua humana que possa explicar a malícia e furor deste primeiro conciliábulo, né? Reunião. Conciliábulo.
que Lúcifer armou contra o gênero humano, que ainda nem sequer existia. Ali se forjaram todos os vícios e pecados do mundo, daí saíram a mentira, as seitas, os erros, e toda a iniquidade originou-se daquele caos abominável sem lei. Tá. Súplica, permissão para tentar Cristo e sua mãe. Né? Isso é um mistério também muito interessante. Terminado esta reunião, quis Lúcifer falar com Deus. Por seus altíssimos juízos, Deus permitiu. Isso aconteceu no dia correspondente à quinta-feira, no modo quando Satanás pediu licença para tentar a Jó. E disse a Deus: Senhor, já que a tua mão foi pesada para mim, castigando-me com tão grande crueldade, e tudo quanto te aprouve reservaste para os homens que pretendes criar, já que desejas exaltar e engrandecer tanto o verbo manado, e por ele beneficiar a mulher que será sua mãe com os dons que lhes preparas, faz justiça, e como me concedestes permissão para perseguir aos demais homens, ele aproveita a justiça de Deus. Deus não pode negar a justiça. Então, ele entra na brecha que Deus deu, que é a justiça. Então, já que você vai ter que fazer justiça, eu quero ser instrumento da justiça. Vou trabalhar nessa brecha, já que o Senhor não vai poder me destruir por causa dela. Né? Tipo assim, entendeu? Deixa-me também tentar e fazer guerra a este Cristo. Deus, homem e a mulher que será sua mãe. Dá-me licença para nisto empregar todas as minhas forças. Outras coisas disse Lúcifer e se humilhou para pedir licença. Ele se humilhou para pedir a licença. Apesar da humildade ser tão dura para a sua soberba. Tão grandes lhe era a ira e ânsias para conseguir o que ele desejava, que até isso fez ele abaixar a sua soberba. Uma maldade que cedeu a outra, simplesmente para servir a seus fins, porquanto sabia que sem a licença do Deus Todo-Poderoso, nada lhe poderia fazer. Então, tudo o que ele faz tem a permissão de Deus por causa da justiça. E Deus, por causa da sua justiça ser tão perfeita, para que a sua misericórdia seja mais perfeita ainda, ele deixa. Ele deixa a vírgula, que vai ser para a glória, como eu disse, vai ser para uma glória muito maior para os filhos dele. Então, ele deixa, permite. Para tentar a Cristo nosso Senhor e em particular a sua Mãe Santíssima, humilhar-se-ia infinitas vezes para conseguir livrar sua cabeça de ser por ela esmagada. E resposta de Deus respondeu: não deve, Satanás, solicitar por justiça essa permissão e licença, porque o verbo manado é o teu Deus, de Senhor onipotente e supremo. Ainda que será também verdadeiro homem, tu és criatura sua. Se os demais homens pecarem e com isso se sujeitarem à tua vontade, o pecado não será possível para o meu unigênito manado. Se escravizares os homens à culpa, Cristo há de ser santo e justo, separado dos pecadores, aos quais erguerá redimindo-os. Quanto à mulher contra quem tanto te enfureces, ainda que há de ser pura criatura e filha de puro homem, já decidi preservá-la do pecado. Será sempre toda minha e por nenhum título ou direito, em algum tempo, permito que tenhas parte nela. Tá? Então, Cristo e Maria não foram isentos da tentação. Vamos lá tentar entender isso. A isto replicou Satanás, né? Ele insistiu. Que muito seja santa essa mulher, se nunca terá adversário que persiga e incite ao pecado? Isto não é equidade, isso não é justiça, nem reta justiça, nem pode ser conveniente e louvável. Acrescentou Lúcifer outras blasfêmias com arrogante soberba. O Altíssimo, porém, que tudo dispõe com infinita sabedoria, lhe respondeu: tá bom, dou-te licença para tentar a Cristo, que nisto também será exemplo e mestre para os outros. Dou-te ainda para perseguires esta mulher, mas não lhes tocarás a vida corporal dela. Quero que Cristo e sua mãe não sejam isentos da tentação, mas possam ser provados por ti como os demais. Alegrou-se então o dragão com esta permissão, mais do que com a que tinha para perseguir todo o gênero humano. Que ele tinha permissão para perseguir todo o gênero humano. Tá? Para executá-la, determinou por maior cuidado do que em qualquer outra coisa, não se fiando de outro demônio. Ele ia fazer isso pessoalmente. Ele ia fazer para tentar Cristo e Maria pessoalmente. Né? A defesa de Maria. O dragão perseguiu a mulher que deu à luz o filho varão com a permissão que recebeu do Senhor. Moveu inaudita guerra e perseguição àquela que supunha ser mãe do Deus humanado. Em seus lugares falarei sobre essas lutas e pelejas. Agora somente declaro que foram superiores a qualquer pensamento humano. Admirável foi também o modo de lhes resistir, gloriosamente vencer. Diz que para a mulher defender-se do dragão, foram-lhe dadas asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por tempos e tempos.
Antes de começar este combate, a Virgem Maria foi preparada pelo Senhor com particulares dons e favores, representados nas duas asas. Foi uma nova ciência infusa para penetrar os grandes mistérios. A outra foi maior e mais profunda a humildade, como em seu lugar explicarei. Com estas duas asas levantou o voo para o Senhor seu lugar, porque somente nele vivia, né? Então, o lugar onde Deus vivia, né? Na dimensão de Nossa Senhora, dela está suspensa entre o céu e a terra, né? Então, a gente vive suspenso igual ela na divina vontade. Voou como águia real, nós também voamos, tá? Sem jamais retroceder para o inimigo. Foi única neste voo até esse momento. Agora, depois da Luísa, nós também temos a mesma capacidade de viver, não sem o pecado, mas vivendo abstraída das coisas terrestres e criadas, com um só fim, último, a divindade. Nós temos essa possibilidade. Nesse momento, até aqui, né? Até Luísa, Nossa Senhora era única. Agora nós estamos unidos a Nossa Senhora, tá? Foi nos dada essa graça. Por causa das outras almas que pediram muito para Deus esse direito, né? Deus, na sua infinita providência, ele preparou esse tempo da santificação para poder resolver tudo, para colocar uma coroa, né, na cabeça do homem, ligando os homens todos, né? Ligando todos, né? Nessa solidão foi alimentada por tempos e tempos, alimentada com o docíssimo maná, manjar da graça, que é os conhecimentos, depositária dos conhecimentos de tudo que Jesus fez, e das coisas que Deus fez, das palavras divinas e dos favores do poderoso, por tempos e tempos, porque recebeu este alimento durante toda a sua vida, né, as verdades, e mais copiosamente naquele tempo em que teve que sustentar as maiores batalhas com Lúcifer, recebendo auxílios mais intensos e apropriados. Também se entende, por tempo e tempos, a eterna felicidade por onde foram premiadas e coroadas as suas vitórias. Né? O tempo de Nossa Senhora, ela vivendo lá. A perseguição diabólica cessou. E por metade do tempo, fora da presença da serpente, este meio tempo foram os anos em que a Virgem Maria permaneceu isenta da perseguição do dragão. Depois de o ter vencido nas lutas que com ele travou, vai ser o tempo, este meio tempo vai ser o reino da divina vontade, em que o dragão não vai poder fazer nada para ela poder preparar os filhos da divina vontade, dar para os filhos da divina vontade esse tempo de viverem na glória com Deus, né, e ajudando a gente, né, esse meio tempo, ela ajudando a gente viver na divina vontade, né? A gente recebeu muitas graças por causa de Luísa, né, tudo concedida. A Luísa representa a Nossa Senhora de uma certa forma, mas é uma pessoa diferente, né, escolhida a dedo por Deus, e pisa na cabeça da serpente junto com Maria, né? Aí tem esse meio tempo que é o reino da divina vontade, que as verdades estão todas dadas para nós. A gente tem toda a verdade. E a gente não cai mais na conversa dele. Ele praticamente fica sem forças, porque nós estamos totalmente, né, no poder. Ele não consegue ficar perto da gente, porque a gente tem o conhecimento. Ele não pode nos enganar mesmo, se ele quiser, ele não consegue mais. Porque o filho da divina vontade, dentro do reino da divina vontade, o poder dele cessa. Então é o meio tempo em que ela vai ficar isenta da perseguição do dragão. Depois de o ter vencido nas lutas que com ele já travou, né, todo esse tempo que ela está travando com ele aí, nessas aparições marianas, tudo para concluir esse tempo, né, permaneceu triunfadora e livre das perseguições. Foi-lhe concedido este privilégio para gozar da paz e quietude da era da paz, que a vitória sobre o inimigo lhe merecera, como adiante direito todavia. Enquanto durou a perseguição, diz o evangelista, Maria não foi atingida pelo pecado. A serpente lançou de sua boca atrás da mulher como um rio de água, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém, a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, esse rio que o dragão lançou da sua boca e não pegou Maria, né, é nesse período do reino da divina vontade, porque o ser humano vai ter acreditado em todas as verdades dadas para Luísa. Então, vai ser muito importante. Com essa divina senhora empregou Lúcifer toda a sua malícia e força, pois todos foram fora, quantos foram por ele tentados, lhe importavam menos que Maria Santíssima. Semelhantes à força da correnteza de um grande e impetuoso rio, assim saíram com a máxima violência da boca do dragão as mentiras, as maldades e as tentações contra a Virgem, que é justamente nesse tempo agora que os demônios estão encarnados até em professores pagos pelo governo, né? A terra, porém, ajudou, porque a terra do seu corpo e paixões não foi maldita, né, o corpo místico, e ela consagra os seus filhos, né, da divina vontade, então protege eles, né, não participou daquela sentença e castigo fulminado
por Deus contra nós, em Adão e Eva, que toda a terra seria maldita, né? Que aqueles que não quiserem ser, não vão ser, né? Aqueles que aceitarem a divina vontade e buscarem essa consagração à divina vontade, estão dizendo não ao demônio, né? Produziria espinhos em lugar de frutos, né? O mal, ficando ferida a natureza com os fomes pecados que sempre nos provocam combate. Dela se vale o demônio para a perdição dos homens. Encontra dentro de nós armas ofensivas contra nós mesmos, que é a nossa vontade humana própria. Valendo-se de nossas inclinações, nos arrasta com aparente suavidade, deleite e falsas persuasões para os objetos sensíveis e terrenos, que é o que eu já falei, não preciso falar de novo, que é o poder que ele teve a partir, né, do pecado. Maria, terra bendita. Maria Santíssima, porém, terra santa e bendita do Senhor, sem ser atingida pelos fomes, né, ela foi totalmente protegida por causa da divina vontade, nem outro efeito do pecado não pôde correr perigo por parte da terra. Ao contrário, foi por ela favorecida com inclinações ordenadíssimas. Ela sempre foi ordenada, tá vendo? Que eu falo tanto dessa coisa de ser ordenados, né? E submissa à graça de Deus, né? À divina vontade. Assim a terra abriu a boca e tragou o rio das tentações que o dragão inutilmente lançava, pois não encontrava matéria propícia nem estímulos para o pecado. É o que vai acontecer com os filhos da divina vontade que estão firmes na divina vontade, nos conhecimentos da divina vontade. Como acontece, né? No caso, não, os outros filhos de Adão que estão no pecado, que não são filhos da divina vontade, neles é matéria propícia para o pecado. Mas ela, como ela vive na verdade da graça, ela não tem essa realidade, ela renunciou à sua vontade humana, ela vive na vontade divina, então ela não tem isso. E todos os que viverem na vontade divina acabam sendo como Maria. Nestes, as terrenas e desordenadas paixões dessas pessoas, né, antes ajudam a produzir, né, mais graças do que a sorver este rio, porque nossas paixões e corrompida natureza sempre contradizem a razão e a virtude. Vendo o dragão quão frustrados ficaram os seus intentos contra aquela misteriosa mulher, continua o texto sagrado. Deixa eu ver. Ô, Vinícius! Vinícius! Ô, Vinícius! Eu tenho que mandar meu filho para a escola agora. Só um minutinho. Vinícius! Ele tá aqui embaixo, eu acho que a pessoa da escola não tá no lugar da parede aqui embaixo, pronto, da escola. Nossa! Tem certeza? Tem. Tá bom, fique esperto aqui embaixo, não é elas. Ai, tá 7h30 que ele vai, não dá pra gente continuar. E o dragão se indignou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência que guarda os mandamentos de Deus e retém o testemunho de Jesus Cristo. Então fez guerra ao resto da descendência, já falei. Completamente derrotado pela rainha da criação, atormentado pela vergonha sua e de todo o inferno, o dragão bateu em retirada, decidido a fazer crua guerra às demais almas da geração e descendência de Maria Santíssima. São os fiéis assinalados com o testemunho e sangue do Cristo no batismo, observando seus mandamentos. Quando Lúcifer verificou que nada podia conseguir contra a cabeça da Santa Igreja, Cristo Nosso Senhor, né, contra Jesus e contra sua Mãe Santíssima, com maior intensidade voltou toda sua ira e seus demônios contra os membros da Igreja. Com especial indignação combate as virgens de Cristo e trabalha por destruir a virtude da castidade virginal, semente escolhida e herança da castíssima Virgem Mãe do Cordeiro. Para tudo diz que, a vaidade humana, permaneceu o dragão sobre a areia do mar, né, que são os outros, né, os membros da igreja, que é a inconstante vaidade deste mundo, da qual o dragão se sustenta dela, que é a vontade humana do ser humano ter o direito de poder escolher os seus caminhos como quiser. Então, são os outros seres humanos, a vontade humana, que ele usa dessa vontade humana, que pode ser enganada, para poder, né, se sustentar, comendo-a, como feno. Né? Tudo isso aconteceu no céu, e muitos pontos dos decretos divinos sobre os privilégios preparados para a mãe do Verbo foram revelados aos anjos. Ah lá. Tudo isso aconteceu no céu. Não estranho, né, falar que foi no céu, porque ele está fazendo tudo isso aqui na terra. Né?
Mas aconteceu no céu, por causa que fala que foi... Apareceu no céu um sinal, um dragão vestido do sol, a lua debaixo dos seus pés, né? Então, fala que é o céu, porque é tudo dentro de um contexto espiritual. Tudo isso aconteceu espiritualmente. Então, fala que é no céu, né? E muitos pontos dos decretos divinos sobre os privilégios preparados para a mãe do Verbo foram revelados aos anjos. Quanto a mim, fui pobre para expor o que eu entendi, porque a abundância de mistérios me tornou ainda mais desprovida de termos para sua devida explicação. Então, tudo o que aconteceu, né, nesse momento aí, dos conhecimentos, dos planos do demônio, tudo foi praticamente antes de nascer Jesus de verdade, antes de criar um mundo mesmo. Né? Todo o conhecimento que ele adquiriu da ciência, que eu falei, da metafísica, da química, de tudo, foi tudo antes. Ele tinha conhecimento tudo antes. Tudo foi dado para ele antes. Revelado sobre Nossa Senhora, revelado sobre Jesus. Essa conversa que ele teve com Deus foi antes. Ele já tinha caído, né, na sua soberba, e Deus, ele ainda tinha acesso a bater papo com Deus lá, enquanto Deus não fechou o céu. Então aí, enquanto ele pôde fazer, aconteceu. Então, por isso que tudo aconteceu no céu, dentro nesse conhecimento todo. Então, é isso que a gente entende. Pode surgir dúvidas, pode surgir coisas que, né, você não acredite do que eu falei, mas eu garanto para você, tudo é o que eu estudei. Eu estou sendo papagaio de pirata. Tudo foi o que Jesus revelou para mim, coisas que Jesus mostrou para mim. Símbolos, muitos símbolos. Como o Apocalipse tem muitos símbolos, eu também uso muitos símbolos. Né? A parte dos dinossauros é um símbolo, não deixa de ser. Uma referência, né? Porque estranho, né? Estranho que ele é uma serpente e os dinossauros são tudo parecido com um serpente. Então, ele é um dragão e os dinossauros são tudo parecido com um dragão. Então, né? São vários tipos de demônios. Tem o demônio da preguiça, aí tem o dinossauro que é bonitinho lá, que é meio preguiçoso. Né? Tem vários tipos, né? Então, se a gente for imaginar, houve um tempo em que eles viveram. Houve um período antes do julgamento deles, que foram julgados, que caiu aqui na Terra, e a Terra tem milhões e bilhões e bilhões de anos. Tem explicação para isso, tudo dentro do contexto divino. Né? Porque a gente fala assim, mas só que Adão só nasceu há 6.000 anos atrás. Né? Adão, a história de Adão é de 6.000 anos para frente. Como que pode esses bilhões e bilhões de anos atrás de Adão? Então, por isso que aí tem um contexto de complexo. Porque daí os cientistas estudam e eles veem essas coisas e não batem as informações da Bíblia. Então, a gente precisa explicar que um dia que ele criou, um dia só, já é bilhões e bilhões de anos. O segundo dia, mais outros bilhões e bilhões de anos. O terceiro dia, mais outros bilhões de anos. O quarto dia é outros mais bilhões de anos. Né? O 5 dias, mais bilhões de anos. E o sexto dia foi o nascimento do ser humano de verdade. A imagem e semelhança de Deus. Mas aí, antes disso, tem referência de que havia pessoas inteligentes na Terra. Tem referência de que teve pessoas que já estavam aqui, Neandertals, e não sei o que daí tem todo um esqueleto, tem todo não sei o que lá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Né? Então, isso aí é um mistério. A gente deixa para Deus responder lá no céu. Para que a gente quer saber de tudo? Por que a gente quer saber de tudo? Né? Eu acho que não precisa. Né? Eu acho que não precisa. A gente precisa ficar com 6.000 anos para cá. Adão foi essa pessoa que Jesus pegou e ele existe, porque o homem falou, vocês viram, né? Se falar que Adão não existe, não vale a pena, a gente não acredita em mais nada. Tudo que a gente fala que acredita é mentira. Se a gente acreditar nessa mentira de que Adão não existiu, que Adão e Eva não existiu, é muito perigoso. Então, o próprio professor colocou ontem que existe. A gente não pode duvidar. E eu não duvido. Não duvido de Adão e Eva. De jeito nenhum. Então, entendeu? Aí, o que Deus mostra pra mim? Ele acabou de falar agora na minha cabeça. Ele falou assim, filha, por que tem Neandertal, essas coisas? Por quê? Eu não demorei anos e anos e anos para construir cada coisa? Então, na hora que eu estava construindo o corpo do homem,
né? Eu ainda não tinha colocado o espírito, assim, soprado a razão. Eu ainda estava testando aquele corpo. Demorou para mim poder firmar, né? Eu gosto das coisas muito bem firmadas, né? Então, por isso que o homem ficou muito tempo, né? Ainda nos projetos aqui. A hora que eu coloquei a razão nele foi 6.000 anos para frente. Então, foi aí que começou a se contar a história da presença divina no homem. Entendeu? O Espírito Santo veio, mas antes disso, não tem problema nenhum vocês saberem que eu já estava testando a humanidade, o corpo, qual o corpo que era mais adequado para o ser humano. Por que eu tenho que fazer as coisas correndo? Eu sou Deus, eu posso fazer as coisas no tempo que eu quiser. Eu posso fazer as coisas no tempo que eu quiser. Então, se eu fiz um Neandertal, se eu fiz os outros, qual o problema? Mas eles não eram inteligentes. O homem só foi inteligente com razão para pensar quando eu decidi colocar o meu dom. Quando eu soprei de verdade o dom. E aí, naquele momento que eu soprei em Adão a vida, foi a hora que eu soprei o dom da divina vontade. Então, eu não fiz isso antes. Só isso. Então, durante milênios, o homem ficou na Terra como se fosse um animal. É isso que Jesus explica para mim. Agora, se você quiser acreditar, eu acredito. Porque o Filho da Divina Vontade tem acesso às explicações de Deus. Pode ser que seja mais um exemplo, mais um símbolo, mais alguma coisa assim. Mas eu acredito. Porque eu acredito em Deus, que Ele fala dentro de mim. E Ele fala só verdades. Bate com toda a doutrina da igreja. E não foi evolução. Não foi evolução. O homem não é fruto de uma evolução. Parece que é, mas não foi. Quando Deus realmente falou, agora existe o homem, a minha imagem e semelhança, foi a hora que ele colocou o dom da divina vontade. Foi a hora que ele colocou a razão no homem, a alma no homem. Então, se o homem não tinha alma antes, não tem problema nenhum se Deus estava ainda testando o corpo do homem, se o homem ainda não estava do jeito que Deus queria, para ele começar a ir para a escola. Então, a criação demorou milênios. Então, por isso que eu falo para você, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quiser, no tempo que ele quiser, entendeu? E eu não vejo problema nisso. Agora, se você vê, aí é você com Deus, vai conversar com ele e resolve você. Como eu disse, tem pessoas que são insípidas, não tem sabor nenhum para Deus. Então, se quiser tornar uma dessas, o problema é seu, tá? Que é as pessoas que não acreditam em nada e vivem só com as verdades da terra e preferem ficar com as verdades da terra e quer ver rolo, confusão e dúvida em tudo. Amém? Jesus, eu confio em vós, muito difícil.